Bom, hoje então eu vim falar do Woman in White, que é um dos livros, na verdade dois dos livros que eu fiquei de ler no mês de outubro. Foi o primeiro livro que eu terminei esse mês. O livro é enorme, ele tem tipo, sei lá, mais de 600 páginas, quase 700. Ele, na verdade, ele é dividido em 3 livros, né? Aqui eu tenho uma edição única, mas quando ele foi lançado, milhões de anos atrás, no final do século XIX, ele foi lançado em 3 volumes. Primeiro, ele foi lançado em capítulos numa revista literária que o Wilkie Collins, que é o autor desse livro, participava, né, ajudava a fazer junto com o Charles Dickens, que era o editor dessa revista. Eu esqueci o nome da revista, uma revista meio que importante, assim, para quem estuda literatura inglesa e britânica, whatever. Aí depois se eu lembrar eu ponho aqui embaixo, mas sei lá, acho que dá pra gente achar bastante coisa na internet dessa revista. Então esses livrinhos vitorianos, eles saíam em capítulos nessas revistinhas. E as pessoas ficavam loucas esperando a próxima semana, enfim, lembra que eles não tinham televisão, eles não acompanhavam seriados, então eles acompanhavam livros, né? E aí depois que acabava a história, aí sim era lançado como livro. Esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, você tem a presença do Hartwright, que é o cara que vai ensinar desenho para essas 2 meninas que são muito ricas e moram numa mansão. Os pais já morreram, elas moram com um tio. O tio, ele é praticamente incomunicável, ele tem uma doença, enfim, ele tem alguma coisa nervosa, que ele não pode ouvir barulhos, e as pessoas têm que falar muito baixinho com ele, então ele fica isolado no casarão. Ele quase não habita ali com as pessoas. Então as 2 meninas moram nessa casa e esse cara vai lá ensinar desenho para elas. Esse livro ele é contado por diferentes narradores. Então ele começa sendo contado por esse professor de desenho, que é o Hartwright, e como ele conhece essa família, como ele se apaixona pela mocinha mais nova, mais bonita, mais delicada, mais fofa. E ele tem um encontro um dia, na verdade uma madrugada, ele indo para essa casa. Então ele encontra uma mulher de branco no meio da rua. E é uma coisa muito inusitada encontrar uma mulher sozinha à noite na rua. E ele, assim, ele acha a mulher muito estranha, a mulher quer saber o caminho para Londres, ele aponta o caminho. E quando ele fala que ele tá indo mais ou menos naquela direção, que ele vai para Limmeridge House, que é o nome da mansão em que as pessoas que contratam ele moram, ela diz que ela morou lá um dia. E não fala mais nada, enfim, chega o táxi lá, ele ajuda ela a pegar o táxi, que é uma carruagem, na verdade, e aí ela vai embora e ele fica com aquilo na cabeça. Quando ele chega na mansão, conhece as 2 meninas, ele acaba contando para uma delas, a mais velha, que é a mais bacana da história, acaba contando para ela o que aconteceu. E fala também da semelhança dessa mulher de branco com a mocinha mais jovem da família. A mãe das meninas se casou 2 vezes, então os pais das 2 meninas são outros, né? Enfim, então elas não se parecem. No livro, a Marian, que é a mais velha, é descrita como uma mulher de rosto feio, porém de corpo muito bonito. Uma coisa meio estranha. E a outra é uma toda fofinha, delicada, linda, maravilhosa. É lógico que o desenhista acaba se apaixonando pela fofinha. Só que a fofinha já está prometida para um cara muito malvado, muito sinistro, que ninguém gosta dele, e o cara tá vindo, que é o Sir Percival, né? Enfim, aí quando esse Sir Percival chega, o desenhista meio que resolve que vai sair no mundo em busca de aventuras para esquecer a mocinha. E é isso que ele faz. Na segunda parte do livro, o Sir Percival e a mocinha Laura já estão casados, só que ele muda, ele tá muito sinistro. Na verdade, no começo da história, ele tava tentando convencê-la de que ele era um cara bacana e tudo mais. Não consegue, porque ele é meio, né, descrito como já um vilão desde o início da história. Mas na segunda metade, ele mostra suas garras. Então ele tá na segunda parte, ele já mostra suas garras, enfim. E aí todo mundo já sabe que ele é malvadão, e a gente descobre que ele é muito mal quando ele vai assinar o contrato de casamento e ele só aceita se casar com a mocinha, veja bem, se ela passar todo o dinheiro dela pra ele, no nome dele. Caso ela morra, ele fica com todo o dinheiro. E assim, elas tentam não assinar e tudo mais, mas aquela coisa paternalista, né? Enfim, o advogado tenta ajudá-las, mas não consegue, e o tio não tá nem aí, enfim, eles acabam assinando esse contrato. O que acontece? A mocinha acaba passando muito mal ali, enfim, aí você já imagina, né, o que pode ter acontecido. Spoiler!
Então, o Percival, com a ajuda de um amigo dele muito sinistro, que é o Sr. Fosco, ele é um conde, na verdade, acaba assassinando a mocinha. Na verdade, ela não é assassinada. A mulher de branco do início da história, que é muito parecida com a mocinha, ela estava, na verdade, fugindo de um asilo, né, para loucos. E ela era cuidada pelo Conde Fosco, por algum motivo, que aí você vai ter que ler o livro pra descobrir. E aí, o que acontece? Porque ela tá muito debilitada, a saúde dela tá muito ruim, ela vai morrer. E Conde Fosco é meio que um médico, não explica muito bem, mas ele é meio que, ele cuida ali do asilo, então provavelmente ele é no mínimo um psiquiatra. E aí, o que ele faz? A gente passa muito tempo achando que esse cara é um grande filho da puta, mas na verdade ele vai lá e muda as mocinhas. Ele pega a Laura, que tá sendo ameaçada pelo marido, manda ela pro asilo e traz a outra no lugar. Então ela acaba ficando bem cuidada ali na mansão e tudo mais, mas acaba falecendo, certo? E aí todo mundo acha que a Laura morreu. Essa é a terceira parte do livro. Na terceira parte do livro, o desenhista volta pra Inglaterra e aí ele descobre que a mocinha morreu. E ele vai no cemitério, ele tá lá chorando, e aí quem aparece? A Laura com a Marian. Só que elas estão mudadas, amargas, a vida foi muito difícil, ele quase não as reconhece, mas ele reconhece a mocinha na hora que ela tira o véu. Feito isso, os três passam a viver juntos. E não tem nada demais no livro. Eles mostram para a sociedade que eles são três irmãos, mas na verdade eles acabam vivendo como marido e esposa, né, o rapaz e a mocinha, e a irmã mais velha fica lá tentando, enfim, coisas mirabolantes para pegar o dinheiro de volta e colocar os outros dois na cadeia, né, o Percival e o Fosco. E ficamos nesse meio tempo aí até o final do livro. Eu não vou contar o que vai acontecer no final, mas a mocinha sai do asilo muito debilitada, ela tá esquisita e passa um tempo até ela voltar ao normal. E ela realmente acha que ela é a Anne Catherick, a mulher de branco do início do livro. Bom, eu contei vários spoilers, eu imagino que muita gente esteja querendo me bater, mas eu avisei que ia ter spoiler. Com relação ao filme, eu baixei o filme porque eu não encontrei o filme pra comprar. Eu vou acabar comprando pela Amazon, mas vai demorar pra chegar. E aí não tive paciência, fui lá e baixei. Quando eu fui baixar, eu percebi que tem várias versões. Tem versões da BBC, que são seriados. Tem versão pra TV, tem filmes toscos sobre o Woman in White. Tem até versão em desenho, e enfim. Aí eu fui lá e baixei a mais antiga, porque é a mais legal. Pra quem não sabe, eu adoro o canal TCM e só passa filme velho, enfim, agora tá passando os filmes dos anos 90 já, e tá passando Arquivo X e coisas do tipo, mas o que eu mais gosto são os filmes que passam à noite, que são geralmente preto e branco, super velhões. E esse arquivo que eu baixei tem um selinho do TCM. É um filme de 1948, dirigido por um cara chamado, eu vou achar o nome dele aqui só um instantinho. Ele era um ator que depois virou diretor, isso no final dos anos 40, hein? O nome dele é Peter Godfrey, ele é diretor de um filme que é considerado clássico, chamado Hotel Berlin, de 1945, eu não conheço esse filme, depois eu vou atrás dele e falo pra vocês se é legal. Então esse cara dirigiu esse filme. Eu vou colocar umas fotos do filme. Bom, viram aí as fotos? Enfim, é preto e branco, é um filme noir, ele tem essa coisa de mistério, né? Vocês podem ver pela foto da mocinha no cemitério, que é um filme que ele é muito bem cuidado, assim, na parte de fotografia. O que eu mais gosto desses filmes antigos é a questão de picture mesmo, de cuidado que era tido, né? A posição dos personagens, né? Dos atores, o meio ambiente ali em que eles vivem, era tudo muito bem cuidado. E preto e branco, é muito bonito, é isso que eu mais gosto nesse tipo de filmes. Então ele é um filme noir, porque pra quem não sabe, filme noir sempre tinha um mistério, né? E preto e branco, tudo muito escuro, tudo acontecendo na surdina, e aquela coisa de uma história dentro da história, né? Então o filme, ele tem muita diferença com relação ao livro. O Conde Fosco tem aquela coisa, né, de parecer um vilão, mas no final ele é um cara que acaba ajudando mais ou menos. A esposa dele, que no livro é uma bitch, assim, total, né, uma mulher muito irritante. No filme ajuda muito a Anne Catherick, que é a mulher de branco, né, inclusive foi ela que no filme, né, foi ela que criou a mulher de branco. Uma coisa muito estranha no filme é que o Hartwright, o desenhista, ele acaba se apaixonando pela Marian.
ele fica com ela no final. Então, até o meio do filme ali, ele tá muito apaixonadinho pela Laura, que é a bonitinha. Só que depois que ela casa, ele vai embora, perde o interesse. Quando ele volta, ele tá lá apaixonadão pela Marion. E assim, e o final do filme é muito estranho. No fim do filme, ele tá morando com as duas. E as duas têm filhos. Ele fala rapidinho que a mocinha casou com outro cara, mas o outro cara nem aparece. E nem é um personagem da história mesmo, e enfim. É muito esquisito, se é que você me entende. Porque na época, gente, estamos falando de 1948. O livro foi escrito em 1900 e bolinha, 1800 e nada, né? Eu vou botar aqui o ano, que eu já esqueci em que ano esse livro foi escrito. O livro foi escrito em 1860. Então, esse tema é uma coisa meio estranha, esse cara morando com essas duas mulheres. E assim, a impressão que dá, você vendo o final desse filme, é que são filhos dele. Mas, então, enfim, vamos sublimar essa parte, né? Se deu pra vocês verem aí, beleza? Senão, gente, baixa o filme. Enfim, né? É uma coisa interessante de se ver. O filme não é um clássico, a atriz mais famosa do filme é a Agnes Moorehead, que é a mãe da feiticeira, do seriado A Feiticeira. Vai aparecer uma foto aqui. Enfim, esta é a Agnes Moorehead, ela faz o papel da Countess Foscol, né, a esposa do Fosco, que ajuda a Anne Catherick no asilo. Enfim, minha gente, essa foi minha resenha sobre a Woman in White, com vários spoilers, com vários fins de filme contados, enfim, mas vale a pena. Eu acho que se eu não contasse o fim do filme, vocês talvez não se interessariam. Vale a pena, pessoal que curte cinema e tal, ir atrás desse filme. O filme é muito bonito, né? As atuações são bacanas. Outra coisa que eu esqueci de falar, o tio no filme é muito legal. Eu gostei da atuação do tio do filme. Ele é um personagem um pouco mais ativo ali na história, só que ele é meio mal também. Enfim, gente. E o Reader, né? A versão Reader, ela é bem contada. Lógico que por ser um livro chupado, né? Olha isso aqui, né? Enfim, muita coisa fica de fora, mas a historinha tá bem contada, assim, tá bem resumida. E é isso então, minha gente. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixem aí embaixo pra mim. O livro é bacana, não é assim, de 0 a 5 eu daria 3,5. Ele é cansativo, por ser uma novela vitoriana, você tem que ter uma paciência na hora de pegar um livro desse e ir do começo ao fim. Mas é super bacana, acho que valeu a pena, não me arrependi de ter lido. E é isso aí então, beijo pra todo mundo, até mais.